O Vaticano falou mal de Maria, quebrou todas as afirmações feitas por grandes santos da Igreja, e isso é muito ruim e se trata, portanto, de um Papa herege. Bom, eu ouvi bastante coisa nessas últimas horas a respeito desse tema e eu quero te explicar uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma clara maneira de pensar a revelação divina e eu preciso te explicar isso como um profissional da área da teologia, porque eu tenho ouvido muitas coisas toscas, digamos assim, dentro desse universo dos discursos religiosos nesses últimos tempos. Eu preciso falar para você agora, como professor na faculdade de teologia, te ensinar um pouco dessa ciência para você entender o pensamento da igreja. Bom, vamos lá. Primeira coisa é que a igreja, ela distingue, ok, as fontes da fé que são entendidas como portadoras diretamente da revelação divina, ou seja, como palavra de Deus. E a igreja entende que esta palavra de Deus está contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Muita gente confunde o que é Sagrada Tradição. Sagrada Tradição diz respeito ao conteúdo expresso pelos pais da igreja, ou padres da igreja, que são aqueles primeiros cristãos que escreveram os textos lá nos seus inícios. Então, alguns vão apontar como final dessa sagrada tradição, aquele final do período da patrística latina, com Santo Isidoro de Sevilha, por exemplo, São João Damasceno. E aí nós estamos ali na altura do século IX, século VIII, depois de Cristo. Portanto, tudo aquilo que veio depois não é necessariamente entendido como sagrada tradição. Então, palavra de Deus é o que Deus falou de si mesmo e registrado na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Ponto. Agora, é preciso entender que na palavra de Deus nós encontramos aquilo que é a verdade. E esta verdade, revelada por Deus, é lida, compreendida, proposta pela igreja a partir da leitura fiel da palavra. Estas verdades são os dogmas, que são os princípios da nossa fé. E estes não podem ser alterados. E aí eu vou te dar um exemplo de dogmas. O credo. Tudo aquilo que você afirma no credo são dogmas. Ou seja, não se pode alterar. Não tem como alterar. Porque se você altera, é como o pilar de um prédio ou como as pernas de uma mesa, que ao tirar uma perna da mesa, você tem uma mesa capenga. Os dogmas são inalterados, pessoal. E os dogmas estão expressos, boa parte deles, no credo que você reza aí. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que dentro dos dogmas a respeito de Maria, nós só temos 4. Você já sabe, Maria, Mãe de Deus, a Virgindade Perpétua de Maria, a Assunção de Maria ao céu e a Imaculada Conceição de Maria. Ponto. Tudo aquilo que for colocado a mais do que essas 4 afirmações relacionadas a Maria, que na verdade, são relacionadas a Cristo, não são dogmas. Então, as afirmações feitas até mesmo por pessoas importantes na história da igreja, como Maria Corredentora, Maria Medianeira de todas as graças, e tudo isso não é dogma. Isso não é também doutrina. Isso é algo que nasce da devoção popular.
e que, neste sentido, ao ser pensado teologicamente, traz algumas consequências muito complicadas. Por exemplo, a ideia de Maria como medianeira de todas as graças. Como é que ela pode ser a graça? Aliás, como é que ela pode ser a mediadora de todas as graças, já que a graça de Deus é algo que opera desde a criação? Percebe? É um pouco complicado isso. Então, a igreja, ela, neste momento em que estas devoções populares vão entrando no horizonte da fé e vão se radicalizando e assim por diante, ela precisa se posicionar. Isso é normal na história da igreja. Não tem novidade nenhuma com isso. O problema são pessoas que não entendem de fato como é o pensamento teológico e como é o pensamento da igreja. Então isso é muito importante. Saiba, fique com a igreja, fique com o Papa e ponto. E tenha fé. Percebe? Eu sei que é muito complicado às vezes a gente entender isso, mas eu vou dizer até para vocês uma coisa muito real. Cuidado com as fontes que você busca, até mesmo aqui na internet. Sabe por quê? Com todo respeito, todos têm o direito e todos são chamados a evangelizar. Mas você não pode dar ouvidos sem ter critérios para discernir o que você está ouvindo. E eu vou dizer isso com todo o carinho do meu coração. Muitas vezes o que ocorre metaforicamente com a gente é assim: quando você está com dor de dente, você vai aonde? Você vai no dentista. Quando você está com um problema nos seus ossos, você vai no ortopedista. Você não vai no borracheiro, por exemplo, para arrancar um dente. Então, nós aqui no Horizonte da Fé, muitas vezes na internet, nós vamos a fontes que não são profissionais nisso para poder suprir uma necessidade tão premente que a gente tem. Cuidado com isso. Cuidado. Com todo respeito, todos podem evangelizar, todos podem falar de Deus, todos podem, mas às vezes isso é feito de uma forma não tão acurada na linguagem, não tão acurada do ponto de vista teológico, e acaba se propagando uma série de ideias que não são muito legais. É um alerta só para você ficar bem atento a isso, tá bom? Deus te abençoe. Esse vai ser o vídeo de hoje aqui. Cuidado, tá bom, com o que você tem ouvido por aí. Fique com a Igreja Católica Apostólica Romana. Deus abençoe.